Quando conheci o André, achei que finalmente tinha encontrado o homem que minha mãe dizia que não existia. Educado, inteligente, atencioso e, acima de tudo, apaixonado por mim. Ele sempre fazia questão de repetir que estava encantado com meu jeito simples, meu sorriso fácil e minha forma de ver a vida com esperança, mesmo com tudo que já tinha passado. E, de fato, eu vinha de uma criação difícil. Minha mãe sempre me tratou com certa frieza, como se minha presença fosse um incômodo constante. Cresci ouvindo críticas, sendo comparada com primas, com filhas de vizinhas, sempre ficando aquém. Por isso, quando André apareceu, me enxergando de um jeito diferente, eu me entreguei por completo. Talvez, no fundo, eu estivesse carente de alguém que me visse com olhos de admiração. No início, tudo era mágico. Saíamos aos fins de semana para cafés, cinemas, feirinhas de bairro. Ele segurava minha mão com firmeza, dizia que se sentia sortudo por ter me encontrado. Conheci os pais dele no segundo mês de namoro, e até a mãe dele, uma mulher firme, mas educada, me acolheu de braços abertos. Cheguei a pensar, talvez, pela primeira vez, eu vá ter uma família de verdade. Com menos de um ano, estávamos noivos. O casamento foi simples, mas cheio de carinho. Meus poucos amigos estavam lá, assim como os muitos colegas de trabalho conhecidos do André, que já vinha crescendo na carreira de engenheiro. Ele era respeitado no meio e, aos poucos, seu círculo social foi se tornando mais seleto, mais elitizado, mais distante de mim. Eu percebia, mas ignorava. Afinal, estava casada com o homem que dizia me amar. Mas depois da lua de mel, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Ele já não me levava mais aos jantares com os colegas de firma. Dizia que eram encontros estratégicos ou informais demais, que não valia a pena eu ir. Nos primeiros meses, aceitei sem questionar. Mas aí vieram os comentários. Amor, você já pensou em fazer luzes no cabelo? Dá uma iluminada, sabe? O pessoal da empresa gosta desse estilo mais clean. Essa sua risada alta, às vezes assusta quem não te conhece. Tenta rir mais baixinho. Sua roupa tá bonita, mas talvez, se fosse um pouco menos chamativa. As esposas dos meus colegas são mais discretas. Cada fala vinha com um sorriso, um tom doce. E eu, em vez de me ofender, tentava agradar. Achava que era parte do amadurecimento do casamento. Que era assim que a gente evoluía junto. Comecei a me moldar aos poucos. Mudei o cabelo, o guarda-roupa, até minha forma de falar. Passei a ter medo de parecer inadequada. E, com isso, minha espontaneidade foi sumindo. Eu, que sempre fui extrovertida, animada, comecei a me calar. Evitava falar muito nas poucas reuniões com os colegas dele. Tinha medo de ser julgada, de envergonhá-lo. E então veio aquele dia. Um sábado à tarde. Ele tinha um almoço de confraternização com o setor dele e pediu para eu levá-lo ao restaurante onde seria o evento. Eu, empolgada por finalmente estar sendo incluída em algo do universo dele, me arrumei com cuidado. Vesti uma saia longa azul marinho, blusa branca de manga bufante, cabelo preso num coque baixo. Nada chamativo. Me senti bonita, elegante. Ao chegarmos, vi um grupo animado de mulheres e homens conversando em frente ao restaurante. Eram os colegas de André. Quando estacionei o carro, ele virou para mim, deu um sorriso e disse: Amor, obrigado por me trazer. Mas, olha, só não fala para as minhas colegas que você é minha esposa, tá? Diz que é só uma amiga. Por um segundo, pensei que fosse brincadeira. Mas ele não riu. Apenas abriu a porta e desceu do carro. É que tem umas pessoas ali que são meio fofoqueiras. Sabe como é, né? Melhor evitar confusão. Depois te explico com calma. Eu fiquei paralisada por alguns segundos. O volante ainda entre minhas mãos, os olhos marejados. Ele fechou a porta e foi. Simples assim. Me deixou ali, engolindo o nó na garganta. Fiquei dentro do carro por uns 5 minutos, com o motor desligado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu reflexo no retrovisor parecia de outra mulher.
Uma mulher que havia se perdido de si mesma. Naquele dia, não voltei para casa direto. Fiquei rodando pela cidade, sem rumo, sem destino. Estacionei em frente à padaria da esquina da minha antiga rua e chorei. Chorei por mim, pela mulher que eu costumava ser, pela voz que eu deixei calar. E foi nesse dia que eu comecei a perceber, o problema não era eu, era ele. Só que isso era apenas o começo da queda. E o fundo do poço ainda estava por vir, quando ele me expôs diante de todos, num dos dias mais dolorosos da minha vida. Depois daquele sábado humilhante no restaurante, em que ele pediu que eu não sentasse com ele e as colegas de trabalho, comecei a perceber que aquela não era uma atitude isolada, era um retrato do que o nosso relacionamento havia se tornado. Nos dias seguintes, André tentou agir como se nada tivesse acontecido. Continuava com seus papos sobre trabalho, reuniões e metas, e quando me olhava, era como se não enxergasse mais a mulher que dizia amar. Eu andava pela casa como uma sombra, preparando refeições que ele mal comentava, cuidando do nosso lar enquanto ele vivia do lado de fora dele. A solidão se aprofundava a cada detalhe. Ele não me tocava mais com carinho, não perguntava sobre meu dia, não demonstrava interesse por absolutamente nada que envolvesse minhas emoções. Parecia que eu era apenas um complemento funcional, alguém para manter a casa em ordem e a aparência de um casamento feliz para a família e a sociedade. Nessa época, eu ainda acreditava que tudo poderia melhorar. Me apegava a lembranças antigas, a versão dele que me encantou no início. Talvez o trabalho estivesse mesmo sugando suas energias. Talvez ele estivesse passando por algo que não sabia como compartilhar. Mas isso não justificava o desprezo. E no fundo, eu sabia. Foi nessa fase que descobri que estava grávida. Eu tremia segurando o teste. Mesmo com toda a dor recente, o amor que sentia por ele e o sonho de formar uma família me fizeram acreditar que aquele bebê poderia reacender algo entre nós. Tola esperança. Corri para contar a novidade. Quando ele chegou do trabalho, deixei o teste positivo ao lado de um sapatinho de bebê que eu já tinha comprado tempos atrás, esperando um dia especial. Ele olhou, arqueou a sobrancelha e soltou um simples: "Isso é sério?" "É, eu tô grávida, André. Vamos ter um filho." "Droga", ele murmurou, e depois riu sem graça. "Não tava nos planos agora, né?" Engoli o nó na garganta. Aquela reação fria e despreparada me desmontou. Mas eu sorri, escondendo o choro. "A gente dá um jeito", murmurei. Durante a gestação, ele praticamente se anulou da experiência. Não foi a nenhum ultrassom, não segurou minha mão nas noites em que as dores me deixavam sem dormir, não leu um livro, não assistiu a um vídeo sobre paternidade. Enquanto eu me transformava, ele seguia sendo o mesmo, ausente, impaciente e cada vez mais distante. Eu queria dividir com ele o nome que escolhi, queria mostrar as roupinhas que comprei escondida nas promoções, queria contar como senti o bebê mexer pela primeira vez enquanto ouvia nossa música preferida. Mas ele sempre estava cansado, com pressa ou sem cabeça para isso. O ápice da minha solidão veio no 8º mês. Caí no banheiro tentando alcançar uma toalha e bati o quadril com força. Fiquei deitada no chão, chorando, chamando por ele, mas ele não estava em casa. Liguei, e ele atendeu irritado, como se eu o estivesse atrapalhando. "O que foi agora?" "Eu caí, tô com dor, acho que bati forte." "Tá sangrando? Tá sentindo o bebê?" "Não, mas..." "Então não é nada demais. Liga pro hospital e vê se precisa ir, tô no meio de uma negociação. Me avisa depois." Foi um dos momentos mais vazios da minha vida. Eu ali, com medo, me sentindo frágil e invisível. Mas ainda assim, não desisti. Fiz o pré-natal direitinho, preparei tudo com carinho, e quando o momento do parto chegou, ainda acreditei que ele estaria lá, de verdade, como pai e marido. Mas não foi isso que aconteceu. No dia do parto, as dores vieram fortes durante a madrugada. Liguei para ele, que estava em um bar com os amigos. Chegou no hospital com um cheiro de cerveja ainda no hálito, olhos pesados, e mal olhou nos meus. Quando falei que era hora, ele respondeu como se estivéssemos indo ao mercado. "Tá,
Vamos resolver isso logo. O parto foi tenso. Eu tremia de medo, de dor e de abandono. Mesmo com toda a emoção de ver meu filho pela primeira vez, algo dentro de mim doía mais que os pontos. O silêncio ao meu redor. André sequer chorou. Não disse parabéns, nem você foi incrível. Apenas tirou uma foto do bebê e saiu do quarto dizendo que precisava avisar os colegas. No mesmo dia, poucas horas depois de eu sair do centro cirúrgico, com os pontos ainda frescos e o corpo exausto, ele apareceu de camisa social e cabelo arrumado. Vai aonde assim? Os meninos marcaram uma comemoração. Vou lá rapidinho. Prometi que ia mostrar as fotos do bebê. André, eu tô cheia de dor, mal consigo andar. O bebê acabou de nascer. Ué, tem enfermeira aqui. Você não tá sozinha. Relaxa. Eu volto antes de escurecer. E saiu. Fiquei em choque. Eu, com a barriga cortada, pontos internos e um recém-nascido nos braços, fui deixada ali como se fosse descartável. Chorei tanto naquela noite que uma enfermeira veio perguntar se queria ajuda psicológica. Foi ali que começou a despertar em mim a força que eu nem sabia que tinha. Eu não queria mais viver aquilo. Eu não queria que meu filho crescesse vendo o pai tratar a mãe como um incômodo. Mas o destino ainda tinha um último soco para me dar. Algo que abriria de vez os meus olhos. E isso aconteceu dias depois, no batizado do nosso filho, quando vi, com meus próprios olhos, a mulher por quem ele realmente se importava, e não era eu. A dor de ser deixada sozinha após o parto já tinha deixado marcas invisíveis, mas permanentes. Mesmo assim, continuei tentando. Por mim, pelo meu filho, pela promessa de uma família que um dia imaginei. Nos primeiros meses, enquanto ainda me recuperava da cirurgia e tentava me adaptar às noites mal dormidas, às mamadas e às cólicas do bebê, André parecia cada vez mais ausente. Saía cedo para o trabalho, chegava tarde com desculpas esfarrapadas, e quando estava em casa, passava o tempo no celular ou com fones de ouvido. A presença dele era apenas física. Ele não era mais parte da nossa vida, era um espectador entediado. Quando comentei sobre o batizado, ele mostrou pouco interesse. Mas dias depois, do nada, passou a se envolver até demais. Quis cuidar da lista de convidados, da decoração e, principalmente, da escolha da madrinha. Disse que queria alguém de confiança, alguém próximo da nossa realidade, e insistiu em nomear a colega de trabalho dele, Vanessa. Eu mal a conhecia. Havia visto apenas uma vez num evento da empresa, mas aceitei. Estava tão cansada, tão sem forças para discutir, que cedi, achando que, talvez, fosse só um gesto de amizade da parte dele. No dia do batizado, levantei às 5 da manhã. Amamentei, dei banho no bebê, preparei a bolsa, organizei a roupinha branca com cuidado. André apareceu só quando já estava quase tudo pronto, perfumado, arrumado, como se fosse a estrela do evento. Mal olhou para mim, mas tirou várias selfies com o filho, como se a vida fosse perfeita. Quando chegamos à igreja, a cena parecia ter saído de um teatro. Vanessa estava lá, deslumbrante, cercada por colegas do trabalho de André, sorridente, como se fosse a verdadeira mãe da criança. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto e um olhar rápido, mas pude sentir, no tom, no gesto, no ar de superioridade, que havia algo errado. Durante a cerimônia, ela ficou ao lado de André, não ao lado do bebê. Ele nem me ofereceu o braço. Eu fiquei um pouco atrás, segurando nosso filho sozinha. Era como se eu fosse uma convidada qualquer. Em vários momentos, eles trocavam olhares, risadas discretas e até mensagens pelo celular. Depois, fomos ao salão reservado para o almoço. André e Vanessa estavam inseparáveis. Eu mal consegui comer. Estava cansada, com dores, mas fingia sorrisos. Recebia os convidados, agradecia, enquanto eles brindavam como um casal prestes a anunciar noivado. Em determinado momento, fui ao banheiro e deixei o bebê no berço portátil com minha mãe. Quando voltei, vi os dois se afastando para um canto do jardim. Me escondi atrás de uma pilastra e observei a distância. Vanessa se encostou no muro com familiaridade, enquanto André ria e dizia:
Nem acredito que a gente conseguiu disfarçar até agora. Ela continua sem desconfiar. Vanessa respondeu com um sorriso sarcástico. Consegue sim, está tão ocupada sendo mãe perfeita que não vê um palmo à frente. Meu sangue gelou. O mundo girou. As palavras dele ecoaram dentro de mim com a força de um terremoto. A cena era real. Não era paranoia, não era insegurança. Era traição. Fria, calculada. E pior, durante o batizado do nosso filho. Voltei cambaleando para a mesa. O suor escorria pelas costas e minhas mãos tremiam. Olhei para meu filho dormindo e, naquele instante, jurei que jamais o deixaria crescer num ambiente onde a mulher que o gerou fosse desrespeitada e traída. Esperei o final do evento. Quando todos os convidados estavam indo embora, chamei André de canto. Vanessa tentou acompanhar, mas lancei um olhar firme. Sozinho, por favor. Fomos até o carro, e ali, no estacionamento vazio, olhei nos olhos dele e disse, sem chorar: eu sei da traição. Sei de tudo. E se você acha que eu vou continuar fingindo, está enganado. Ele ficou estático, os olhos arregalados. Do que você está falando? Eu vi. Eu ouvi. Você e ela. No jardim. Agora me escuta. Você não vai mais me envergonhar. Não vai criar um filho comigo enquanto ama outra. E muito menos vai manter uma amante como madrinha dele. Isso acaba hoje. Ele tentou negar, disse que estava confundindo as coisas, que era só amizade, mas eu já tinha gravado o áudio da conversa. Mostrei o celular e ele emudeceu. Estou indo para a casa da minha mãe. Já liguei para uma advogada. Vou buscar meus direitos, mas você vai me respeitar. Eu posso ter passado por cima de mim mesma muitas vezes, mas agora sou mãe. E por ele, eu me coloco de pé. Nos meses seguintes, iniciei um processo de separação. Minha mãe me acolheu. Reativei uma lojinha online de roupas de bebê que mantinha antes da gravidez. Comecei do zero, com medo, insegura, mas determinada. Vanessa foi afastada da empresa após uma denúncia anônima por assédio moral a colegas. Não foi minha denúncia, mas a vida deu conta. André tentou me buscar de volta quando percebeu que perderá não só a esposa, mas a mulher que cuidava de tudo. Mas já era tarde. Hoje, vivo com meu filho num lar pequeno, mas cheio de paz. Ele cresce rodeado de amor verdadeiro. E eu? Eu renasci. Aprendi que ninguém merece ser tratado como segredo. O amor de verdade não se esconde, não humilha e não diminui. E que bom que aprendi isso cedo. Assim, posso ensinar isso ao meu filho todos os dias. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!